Olá, pessoal! Tudo bom? Bem-vindos, Miglis! Episódio 8 do podcast Orgulho Tech. A gente está fechando a nossa temporada. E eu sou Dan Vitoriano, criador de conteúdo, professor de tecnologia. E hoje a minha convidada, ela é tecnologista principal na ThoughtWorks. Atualmente atua como consultora de engenharia principal, arquiteta de software e especialista em modernização. É também membro do Conselho Consultivo de Tecnologia da ThoughtWorks e co-criadora do TechRadar. Com vocês, obrigado por ter vindo. Camila Crispim, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Tamo junto, obrigado aí que a gente tava tentando marcar esse papo aí já faz um tempo. Eu já te admiro de um tempo atrás, porque eu já passei pela ThoughtWorks, então você é uma figura ali muito presente em talks, participando, muito conhecida, muito referenciada. Você tá há muito tempo na ThoughtWorks. Já deu aquele tempo de tirar aquela férias dos 10 anos? Ah, já deu. Eu já tô com 11 anos. Que demais, quero saber mais disso. A gente vai bater um papo aqui, legal, nessa fechada dessa primeira temporada. Eu tô super feliz que eu consegui fazer 8 episódios, com certeza. Tá fechando, vamos fechar com chave de ouro. Cara, vou começar assim, bem tradicional, assim, um papo bem tradicional LGBT educado. Tá. Pra mostrar também pras pessoas como é que a gente pode fazer quando a gente não sabe alguma coisa. Tá. Então, cara, qual que são os seus pronomes? Ela e dela. Ela e dela. Então posso falar com você no feminino mesmo. Perfeito. Eu sempre que eu venho aqui conversar com alguém, mesmo no meu outro podcast, que era o Tech 40 Mais, onde eu comecei tudo isso aqui, eu sempre faço a mesma pergunta. Como que você começou na área de tecnologia? Eu sei que você fez faculdade, fez mestrado na área, a gente quer falar mais disso. Mas como que você foi parar da faculdade? Vem uma coisa de criança? Você descobriu? Como que foi isso? Nossa, não sei se teve coisa de criança, assim, se teve influência. Eu sempre fui muito curiosa e na empresa que meu pai tinha computador que rodava e imprimia lá a folha de pagamento e coisas desse tipo, e etiquetas. Eu acho que era aquela coisa mais imprimia. Depois de um tempo, a gente até teve computador em casa e tal. Mas eu gostava muito de computadores, gostava muito da parte de matemática, física e tal, de exatas, né? Mas eu não sabia o que, enfim, fazer computação significava na realidade. Assim. Eu nunca tive noção, eu nunca tive contato com programação antes de entrar na faculdade. Então, eu entrei na faculdade, curiosamente, naquele ano eu passei para o vestibular de Ciência da Computação e de Direito. Olha só! Nada a ver. Mas o prestar Ciência da Computação, quando você foi lá e marcou de escolher, o que você estava pensando naquela época? Só porque você já tinha visto os computadores ali? Eu acho que eu fui influenciada também por uma amiga... na época do ensino médio, assim, início do ensino médio, que ela me falou isso e tal, e eu fiquei pensando, nossa, acho que eu gosto. Ela fazia já? Ela já estudava? Não tinha nada a ver. Ela simplesmente disse que aquilo parecia comigo e tal. Teste vocacional não serve pra nada, porque você pode dar qualquer coisa. Tipo, você pode ser um monte de coisa. Mas eu lembro que eu fiz. Mas assim, eu sabia que era desenvolver software, desenvolver programas que se usam no computador, mas como que fazia isso, eu não tinha muita noção. Entendi. Então eu fui mesmo no beabá ali, do que é o algoritmo. Quando você entrou na faculdade, você não tinha a mínima noção. Não. Que demais. Quase que eu reprovei em programação, inclusive. Já logo no primeiro ano, assim? No primeiro semestre, programação 1, laboratório de programação 1. A gente tinha que escrever o código no papel, resolver problemas que muitas vezes eu estava vendo pela primeira vez ali em, sei lá, 2 horas. Sim. Né? Então, eu não sei pensar sob pressão, eu não resolvia nada, e foi a primeira vez que, enfim, uma prova valendo 10, eu tirei 2,5. Entendi. Para os seus padrões, isso era uma tragédia, né? Uma tragédia. Era uma tragédia. E aí eu acho que veio uma crença daí de que, tipo,
eu não sei se isso é pra mim, eu não sei programar, o que é que eu vou fazer. Você pensou em desistir, área. assim? Olha, quase. Porque aquilo me derrubou bastante, assim. Eu vinha de colégio, sabe, eu tirava nota boa, toda essa coisa de, né, estudava, tirava nota boa e tal, prestava atenção na aula. E o ritmo da faculdade é diferente. Sim. Programação ainda mais. E aí eu tive que aprender a aprender aquilo. Entendi. Que era praticando. Eu, inclusive, costumo dizer que, enfim, programar é que nem jogar futebol, assim. Você tem que treinar. Exatamente. Se você não treinar, você não vai fazer. E aí eu comecei a treinar, a pensar sobre aqueles problemas, né? Lista de exercício e coisas do tipo. Que legal. Acabei pagando a disciplina na prova final, mas paguei. E aí, programação 2 já foi um pouco mais suave, mas enfim, era Pascal, que a gente tinha que escrever na mão então, ainda. E tinha que compilar, entende? Então, assim... Mas compilava como, assim? O professor olhava. E via se aquilo Se tivesse ali... faltando um ponto e vírgula, já era. Tá. Tira décimos. O pessoal acha que hoje é difícil, você imagina na época, como é que é. Hoje em dia você joga lá, corrige a prova, já era, o aluno joga no ChatGPT, tá tudo certo. E isso foi na Federal de Campina Grande? Isso, na Federal. Você é de lá? Sou de Campina Grande. Você fez toda a sua formação lá? Eu fiz a graduação e a pós-graduação, o mestrado lá. Você já começou logo em seguida, assim? Comecei um pouco em seguida. Eu me formei, trabalhei numa consultoria um tempo, ainda em Campina Grande. Tá. Nessa de consultoria... lá mesmo ou era remoto, assim? Não, era de lá. Entendi. Lá eles tinham um DC, um Delivery Center lá em Campina Grande, muito para pegar o talento da Federal. Sim, lá. Sim, pode crer. E aí, depois desse tempo, eu pedi demissão e fui fazer o mestrado. Aí você se dedicou completamente ao mestrado? Me dediquei completamente ao mestrado e passava por aquela coisa, né? Mas, e o que é que você faz? Mestrado. Sim, mas você trabalha com o quê? Eu tô vivendo o meu trabalho, é isso. Porque aí você ganhava bolsa, você tinha uma bolsa de auxílio. Eu tinha uma bolsa, e tinha o privilégio de ser bancada pelos meus pais. Não, sim, porque com a bolsa é impossível continuar vivendo, então era isso, né? E é curioso, porque eu fui fuçar no seu LinkedIn, né? E o seu mestrado é em geração automática de manobras para sistemas eletroenergéticos. Isso. É isso. Me diz, eu não consigo entender o que possa ser isso, assim. Mas é que mestrado a gente estuda umas coisas muito cabeçudas, aí você vai ver o negócio está sendo utilizado em inteligência artificial hoje. Era um algoritmo... Sim. O que era isso, mais ou menos? Nesse caso, foi para desenvolver algoritmos, e aí que virou o back-end de um sistema que, acredito eu, ainda é usado na CHESF, que é a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Sim, sim. Existe uma parceria, eu fiz também iniciação científica, estágio com eles durante a graduação. Legal. E aí, no mestrado... o meu orientador tinha uma parceria com eles, né, via federal. Entendi. E isso significa, basicamente, ajudar o pessoal que está na operação, nos centros de distribuição lá, gerar manobras que são manobras necessárias para que a energia elétrica não pare de fluir e que a gente não fique sem energia aqui, mesmo se um transformador quebrar em uma das subestações da CHESF, né, nesse caso. Entendi. Então, eles chamam isso de manobra. Essas manobras podem ser preciso fazer uma manutenção e eu preciso isolar esse equipamento, né? Não pode estar chegando energia, senão a pessoa vai... Se for uma manutenção que uma pessoa vai subir no equipamento, ela vai morrer. Exato. Então, você pode fazer isso preventivo ou pode ser porque quebrou. E aí você não estava esperando que quebrasse e você não pode simplesmente cortar, sei lá, a energia do Nordeste inteira. Exato. Aí você tem que meio que, tipo um grafo, você tem que calcular exatamente, por onde eu não posso passar ali. Isso. E qual que seria a melhor rota, mais otimizada. É por aí. E aí era navegação em grafos. E você gostava desses desafios matemáticos. Foi bem legal. E tinha... a gente olhava a topologia da rede para saber, né? Chaves abertas e fechadas. Se
Enfim, eu não estou mandando o operador fazer uma manobra que, sei lá, causa um curto-circuito, estoura mais, sei lá, quantos transformadores que custam milhões. Sim. Então, tinha variáveis tudo ali. isso, mas basicamente era criar caminhos na rede elétrica da Chesf para não interromper muito o fornecimento de energia. E foi muito legal mesmo. É muito legal, né? Porque a gente às vezes fica achando que algoritmo é uma coisa só de sistema web ali, o software. Não, mas nem você tem a programação. Puxa, você vai pensar dentro de uma hidrelétrica, dentro de um sistema de distribuição, existe ali esses cálculos. Poxa, que legal. Aí, e você ganhava, assim, quando você estava pelo menos nesse trabalho para esse projeto de mestrado? Não, ou era só a bolsa mesmo? Assim? Não, eu ganhava um pouco mais do que a bolsa prevista. Já era, tipo, quase um estágio remunerado, assim, é isso? Era, tipo, normalmente os programas associados com empresas privadas, né, elas vêm um pouco com iniciativa privada, assim. Entendi. Tipo, não que a Chesf seja privada, né, privativa, mas tenha sido privatizada, mas você acaba ganhando um pouco mais do que se for só pelo CNPq. Se for só uma pesquisa mesmo, normal. Terminou, entregou, e aí? Continuou... Nem foi assim. Nem eu não terminei, entreguei. Não terminou e entregou? No meio do caminho, eu conheci a ThoughtWorks. Então, uma recrutadora... Você não passou por outro lugar antes, não? Não? Não. Tá. Então, eu não terminei o mestrado, mas eu já tinha passado no processo seletivo. E aí, eu combinei, né, com a empresa ali que eu só poderia iniciar em janeiro do próximo ano. Então, eu fiquei lá com a oferta, né, aceita e tal. E aí, em fevereiro, eu acho, final de janeiro de 2013, foi quando eu entrei para a empresa. Só que faltava terminar de escrever a minha dissertação. Você entrou e ainda... Você achou que na época que você pediu, você já ia ter terminado? No janeiro. Sim. Não, eu acho que até cumpri um cronograma, entregamos aí o software funcionando e tudo mais, né, testado, não sei o quê. Faltava gerar alguns resultados e escrever sobre ele. Entendi. Inclusive, o meu orientador me obrigou a escrever tudo em pseudocódigo, porque ele queria liberar todos os algoritmos para quem quisesse usar depois. Que gostoso, né? Porque tipo, o software não podia ser open source. A gente não podia liberar porque era propriedade da Chesf. Mas o algoritmo... Perfeito. Dava para ser liberado. E aí escrevi, ficou uma dissertação imensa, quase tamanho de tese de doutorado e tal. A banca, inclusive, reclamou e tal. Mas, enfim, eu terminei de escrever a minha dissertação já trabalhando para a ThoughtWorks. Se eu tivesse entrado durante o mestrado, eu com certeza teria abandonado o mestrado. Porque não dava para fazer as duas coisas. Não dava para fazer as duas coisas. Mas aí eu não entendi. Você terminou ou não terminou o mestrado? Terminei, defendi e tal. Mas não foi linear, né? Teve aí uma interseção, mas foi só para escrever a dissertação. Não, tranquilo. O meu eu tô enrolando para ainda tentar terminar e... Nossa, Meu pai queria que eu fizesse doutorado, né? E eu falei, se você gosta tanto disso, faz você. Eu tô fora. Você assistiu da Roberta Arcoverde, ela fala a mesma coisa. Eu falei, e aí, o doutorado? Não, o mestrado já foi a loucura máxima na minha vida, não tem estômago. E ela fez trabalhando, né? E ela fez trabalhando também. Eu não conseguiria. Eu também, eu tentei fazer trabalhando, não consegui. Falei miseravelmente nas duas coisas. É pesado. E como que você chegou na ThoughtWorks? Então, a ThoughtWorks chegou em mim, né? Porque você estava na faculdade, eles foram... cheiraram ali. Eles recrutaram algumas pessoas. Inclusive, depois eu soube que o menino que dividia o laboratório comigo tinha também sido recrutado e que ele ia para Porto Alegre e tal. Mas eles fizeram uma sessão para apresentar a empresa e fazer um primeiro teste, que hoje não é feito mais, mas é praticamente um psicotécnico desses da vida, sabe? Tá. E aí eu fiz e tal, e fui passando e fui fazendo as entrevistas. Então, foi mais ou menos assim. Mas já tinha aquele modelo do TW University, tinha aquelas coisas de entrada, ou era um programa normal mesmo? Vamos lá, passou, você entra como dev, você entrou como dev? Eu entrei como dev, entrei como consultant, que é, tipo assim, né, um pouco depois das pessoas que entram para ir para a ThoughtWorks University.
Tá. O ThoughtWorks University é aquele que você até tem pouca experiência ainda, né? Isso. Você vai meio acabou que de sair da aprender... faculdade, aí legal. você não tem experiência profissional ainda e tal. Algumas, depois, né, vinha saber que houve uma certa discussão ali se eu seria indicada para ir para a TWU ou não. Eu acabei não indo, e eu tive que aprender tudo que ensinavam na TWU sem ter ido para a TWU em, sei lá, um ano. Entendi. Porque o que tá na faculdade é bem diferente do que você vai estar usando ali. Bem. E nisso você entrou na ThoughtWorks trabalhando de Campina Grande? Não, eu mudei para Recife para trabalhar para a ThoughtWorks. A ThoughtWorks tinha um escritório lá. Isso. Porque na época ainda o remoto não era... Não, a gente fazia muito trabalho distribuído, mas dos nossos escritórios, né? Atendendo clientes de fora. Inclusive, meu primeiro projeto foi desse jeito. Acho que vários dos meus projetos foram desse jeito. Sim. Mas aí o time estava colocado, Exato. né? E aí tinha monitor e tal. Era inclusive mesas parecidas como essa aqui que a gente tá. E você tinha que ir lá pro escritório, mas para trabalhar globalmente, distribuído. Isso. Legal demais. 2013. Nossa, tem tempo. A gente tá em 2024, já fez 11 anos. No meio disso... Tem, né, porque a ThoughtWorks tem esses programas de troca, geralmente, com os outros escritórios grandes. Tem, tem na Índia, tem onde mais? Tem nos Estados Unidos. Sim, né? Europa. Eu trabalhei com gente que era da Rússia, da Índia, da China, Porto Alegre. Tinha gente de tudo quanto é lugar. Você foi pra Índia. Então, eu fui pra Índia ser trainer da TWU. Então, eu não fui como aluna, eu fui como instrutora. Instrutora, Caramba. E aí fiquei lá, fui instrutora de 3 turmas. Que demais. Uma experiência incrível, né? Incrível. Já tinha ido pra Índia antes? Não, eu não conhecia a Índia, fiquei lá uns 9 meses. Caraca, ensinando outras pessoas. Ensinando outras pessoas. E o inglês pra você? Como que surgiu na tua vida? Como você aprendeu? Nossa. É um capítulo à parte. É um caos. O inglês era um caos na minha vida. Porque eu era acostumada, eu era muito, acho que snob mesmo. Era acostumada a ter facilidade de aprender várias coisas. E o inglês não era uma coisa fácil pra mim. Então eu não gostava de inglês. Entendi. Você aprendia tudo. O inglês você não gostava. E aí travou. Eu ia pras aulas... e, enfim, não conseguia entrar na minha cabeça aquilo, tinha que fazer exercício, né, de casa, eu não fazia, e aí eu ia procrastinando. Caramba, que birra! Foi horrível. Até que eu entrei na TW e tive que usar o inglês que eu não tinha praticamente, né? Teve que na marra mesmo. Mas não é um negócio que você ama. Não, agora é tranquilo. Que eu tenho, né, agora que eu consigo falar, me comunicar e tudo mais, pra mim é ok. Mas na época, estudar o inglês era um bloqueio, digamos assim. Que bacana isso. Não, bacana assim, curioso ver isso, né? E a ThoughtWorks incentiva muito, né? Tem cursos ali dentro, então assim, não tem como você não querer aprender aqui. Eu tô te dando todas as ferramentas, né? Você acaba indo, né? Não tem como você não... Bom, em Recife não tinha como você escolher projetos que não eram internacionais na época. Porque era um centro voltado para isso, né? Um centro de desenvolvimento voltado para isso. Depois, né, espalhou e chegaram projetos do mercado local. Mas a Índia, para mim, foi um divisor de águas. Né? Porque não era só falar sobre tecnologia em inglês, eu tinha que me alimentar, eu tinha que interagir com as outras pessoas, eu tinha que falar sobre outras coisas, e eu não tinha vocabulário. Então quando você foi ainda você não era essa pessoa confiante no inglês que você nem perto disso. Não, então. E eu não tenho um inglês perfeito, mas eu consigo me comunicar e eu confio o suficiente nisso, assim. Sim. Então, para dar as aulas, eu fazia aqueles cartõezinhos, tipo de apresentador. Porque já que eu não tinha vocabulário, eu tinha que saber ou ter pensado sobre como que eu ia explicar aquilo. Caramba. Voltei com um bolo de index card desse tamanho, de 3 turmas. Não cabia na minha mala, acabou ficando lá, mas no final eu tinha uma pilha de index card.
Porque daí facilmente eu colava e facilmente, né, destravava. Mas ótimo, você fez ali um método que... Vou ter que escrever? Vou ter que escrever, é o que funciona e te deu a segurança que você precisava. Às vezes a pessoa fica com um bloqueio, ela só faz o que você falou. Desiste, não quero mais aprender. Vai, gente, vai com a cola mesmo. A coordenadora da TWU na época, nossa senhora. Pegava no teu pé. Não, pegava no pé de todo mundo, assim. Ela era muito boa profissional, mas ela era punk. Ai, gente. E que linguagens que você começou a aprender, trabalhar, ensinar? Com que você praticou? O que você usou? Eu fiz mais Java. Muito Java. JavaScript não é exatamente minha praia. Porque aí você também foi ver Java dentro já da TOTWORKS, assim, dentro das empresas mesmo. Não, eu até trabalhava com Java desde a faculdade, desde o segundo também, período. não era só Pascal também. Não, o Pascal foi só para aprender mesmo. O comecinho, né? Verdade. Depois foi Java, os projetos que eu fiz lá, Java, mestrado Java. Entendi. Na outra empresa que eu trabalhei, era mais Java, mas tinha umas outras coisas, tipo, mexia em Perl, umas coisas assim. Mas, olha, fiz algumas coisas de Ruby on Rails, mas muito pouco de Python. Java sabe, acaba sendo a coisa que... Olha, antes de... Se você tivesse me convidado para essa conversa há 6 meses, eu ia te dizer, nossa, nem sei a última vez que eu codei. Mas agora eu voltei a codar. É mesmo, né? Então, parece que eu ainda sei. E eu ainda sei fazer Java, Spring e coisas desse tipo, então... Que demais. E assim, então hoje você voltou a codar, mas só que na TOTWORKS, com 11 anos de carreira, você passou por várias coisas, né? Sim. Tem várias divisões. Atende cliente internacional, atende cliente interno, líder de equipe, principal. Tem várias dessas nomenclaturas. Mas o que você está fazendo hoje que você está codando de novo, então? Então, eu estou trabalhando para um cliente de fora. Tá. É uma modernização da arquitetura deles, do sistema que eles usam. E aí, enfim, eu era para participar desse projeto parcialmente, muito mais como uma especialista, né? Dando pitacos e trazendo a visão de modernização da arquitetura. Sim. Acabou que eu estou mais tempo, quase que dedicada completamente a esse cliente. E aí, eu estava sem fazer nada. Tinha cards ali no board. É mesmo? E aí eu fui indo e tal. Depois fui pegando umas outras coisas de, tem que fazer uns refactoring e tal. E aí fui trazendo propostas. E aí eu virei o que eu via muita gente falar, que é Coding Architect. Que é tipo o arquiteto, a pessoa arquiteta que coda. Que legal. E aí parece que é isso que eu tô fazendo hoje, assim. O pessoal desse episódio com certeza vai comentar muito dessa parte, porque o povo gosta dessas siglas de tipo... mas eu sou um coding architect, eu sou um staff engineer, né? Sim. São várias coisas. Tem uns desses no meu time. Não é? E eu não consigo, às vezes, entender qual que é a diferença. O importante é você estar codando. Sim, não na maior parte do tempo. Nas últimas semanas eu codei bastante. Até tava bem feliz, assim. Porque nossa, velho, entendo agora, quando várias das pessoas que eu conversava, na época que eu era da liderança, dizia, não, mas eu quero só codar. Porque codar é muito mais fácil que resolver problema de pessoas ou de cliente. Exato. Né? No meu caso, eu ainda tenho que fazer os dois, né, de trazer soluções, convencer o cliente e tal. Acaba que o meu time é muito sênior, o time que eu trabalho hoje, então muita gente tem muita opinião, tem outras pessoas arquitetas também e tal, tem staff engineer, então tem uma galera assim, sabe, que não simplesmente escuta e segue. Sim, há uma discussão grande, assim, até porque muitos deles vêm pensando nessa modernização há bastante tempo. Então, eles têm muitas opiniões formadas, né? Sim. E aí chega uma pessoa do nada, consultora, e vai, tipo, dar pitaco, e por que sim, por que não, e por que a gente não faz desse jeito e tal. E aí, né, mexe. Apesar que ele, nossa,
é maravilhoso esse cliente que eu tô. E modernização, isso meio que é uma especialização tua, então, assim, de olhar para um software que está ali há muito tempo, talvez uma coisa legada, como que pode melhorar, está impactando alguma coisa, quer plugar uma coisa nova e não consegue, aí a modernização, ela vem para... É uma análise que você faz, o que você consegue revelar desse processo pra gente? Então, eu acho que modernização é o que eu mais fiz, né, na minha jornada profissional, em diversos papéis, mas o que eu mais fiz. Algumas de pegar um monólito e quebrar em microserviços e coisas desse tipo. Mas o que é feito é muito um estudo do estado atual e um entendimento de o quanto que o cliente aceita investir, quanto de resultado rápido ou não eles precisam, e fazer as entregas, né, vamos dizer assim, modernizar enquanto você entrega valor para o cliente. Então, tem muita discussão sobre, tu tem essa funcionalidade hoje? Não, eu não tenho. Então quem sabe é uma boa candidata para a gente começar a modernização. E aí tu faz uma modernização que é uma fatia fina, vamos dizer assim, ela pega todas as camadas, não necessariamente todos os componentes, mas todas as camadas, e aí você vai entregando valor enquanto você moderniza. No final das contas, o Strangle Fig Pattern no final das contas, a coisa mais usada, que é... Quem que é esse? A tradução é péssima, mas o estrangulamento da figueira. Estrangulamento da figueira. É que a figueira, ela cresce de um jeito que ela cresce ao redor dos troncos que ela tá. A figueira é aquela árvore que ela se esparrama, grandona, gigante. Isso, então ela vai de fora para dentro, e aí depois, né, ela mata o que tá dentro. Caramba! Então, é mais ou menos assim. Então você meio que vai estrangulando sistemas legados. É um péssimo nome, tá? Não, mas você vai, estrangulando sistemas legados. Porque você vai criando os ramos aqui fora e vai engolindo. E depois você descontinua, né? Às vezes dá para descontinuar completamente, às vezes não. Mas você faz uma análise, por exemplo, do quão modular o sistema legado é. Então, eu consigo... Por onde é que eu consigo começar, sabe? E aí eu consigo entregar valor rápido, ao mesmo tempo que eu vou ali modernizando. Então tem... Que demais isso. Eu acho que tem gente que deveria pensar, talvez, que isso fosse um trabalho de uma pessoa de produto. Mas é interessante a gente ver que eu tenho essa visão de que não. Que isso é um trabalho da pessoa engenheira de software mesmo. Ela consegue... mas não é todo lugar que vai agir dessa forma. Isso eu acho que é um trabalho muito junto, na verdade. Também, assim. Nem sempre a pessoa de produto vai conseguir olhar para a arquitetura. Exato. Usar ferramentas para medir qualidade de código. Quais são as coisas que estão... quais componentes que são dependentes um do outro. Perfeito. Tem dependência circular? Não tem. Onde que eu sabe? Onde que é que eu começo? Faz sentido. Não adianta ela vir com uma estratégia de negócio se ela não sabe como é que tá feito o negócio ali. Vamos mexer nesse componente. Cara, você puxa... aquela expressão... puxa um fio, vem um urso. Exato. Nossa, e vem muito. Se duvidar, vem uma família de urso, entendeu? Exato. Porque cada coisa que você vai entendendo, tem mais sei lá quantas por trás. E enfim, muitas vezes... você até tem uma tentativa, por exemplo, de fazer uma arquitetura modularizada, né? Que é monólito modular, basicamente, o padrão arquitetural que se fala sobre isso. Mas é um monte de biblioteca que é importado, e aí é importada em tempo de compilação, em tempo de runtime. Como é que eu garanto que essas coisas funcionam juntos? Velho, é um mundo. Pessoa de produto não vai conseguir. Não. Tem que ter pessoas sêniores, tecnologistas ali por trás. E aí, em conjunto, a gente monta a estratégia de modernização. Que legal. É por aí. É isso, gente. Ó, tá vendo? Para quem às vezes nem sabe o que faz um arquiteto, né? Olha só que parte legal. E você, na Conf, você vai falar
um pouco disso, né? O tempo é recorde, gente, assim, a pegada a gente vai bater umas 30 pessoas subindo naquele palco. Tá. Então, assim, vai ter bastante representatividade, a gente vai ter alguns painéis com 5 pessoas, mas a ideia era que fossem talks rápidas mesmo, dar essa visibilidade de ter bastante gente também. Mas porque a sociedade também hoje é assim, né? A gente consome conteúdo de 3, 4 segundos. Sim. Vê uma palestra de 40 minutos, o povo fica lá dormindo já. Então, é rápido. Então, você vai trazer pontos essenciais de como fazer esse tipo de modernização, trazer esses insights. Porque você também vai pra gringa daqui a um tempo para falar sobre isso também. Sim. Você participa muito de eventos. Essa pergunta ficou fora aqui. Depois eu lembrei. Oi, eu não perguntei sobre eventos, sobre conferências. Você já participou de KiCon na gringa? De vários outros eventos assim? Para falar dessas coisas, como que é essa relação? O que você vai fazer? Qual que é essa da gringa? O que você está preparando para Orgulho Conf? Como é que é esse negócio de eventos? Então, eu passei muito tempo palestrando em conferências, falando sobre mulheres na tecnologia. Legal. Ou como entrar na área de tecnologia e tal. Até a hora que eu falei, não falo mais sobre isso. Ou vou dar um tempo em falar sobre isso, porque é muito fácil você convidar pessoas, mulheres ou LGBT, ou de outros grupos, para falar sobre os seus recortes. E se encerrar nisso, praticamente. E aí, quem está falando sobre tecnologia são as mesmas pessoas. Exato. E aí eu falei, não falo mais. Ou me convidam pelo meu conhecimento técnico, ou eu não vou mais palestrar. E aí fiz essa birra. Perfeito. Comecei a dizer não para um monte de painel e tal. Depois eu voltei, mas eu fiz isso um tempo. Até para talvez me provar que eu também conseguia falar sobre coisas técnicas. Com certeza. E aí eu comecei a participar de TDC. Comecei a participar da própria XConf, que é uma conferência da própria ThoughtWorks. Isso. E aí eu fui parte do comitê da QCon São Paulo. Legal. De 2019. Depois veio pandemia, não teve mais. Mas aí eu continuei com os contatos. Então eu participei de QCon que foi remoto, foi global e tal. E aí quando voltou, né, eu acabei sendo convidada para organizar uma trilha de arquitetura na QCon de Londres. E aí agora a Dev Summit é um desdobramento da QCon. Legal. Em cidades que eles acham que não comportam a QCon do tamanho da QCon, com tantas trilhas e tudo mais. É uma versão pocket, vamos dizer assim, da QCon. E aí eu acabei sendo convidada. Como é que é o nome? Dev Summit. Dev Summit. E vai ser aonde? Vai ser em Boston. Quando? 24 e 25 de junho. Ah, tá pertinho já. Isso. Final do mês agora. Isso. Pergunta quantos slides eu tenho. Não sei. Eu tenho uma palestra amanhã também, tá faltando vários slides, gente. É normal, não tem... É trabalho, é slide, aí chama pra podcast, sim, outra conferência, não tem como. O filho fica doente. Tem família ainda, é muita coisa. Não sei, às vezes um dia de 24 horas pra gente que trabalha com tecnologia é muito pouco. Mas vai ser, eu acho que, muito legal ver essa coisa técnica, vai ser ali resumida, né? Vai ser uns tópicos, uns insights, mas eu acho que vai ser importante isso nesse palco ali da Orgulho Tech Conf, de falar de tecnologia mesmo, porque senão também ficam só palestras sobre diversidade, né? Então, uma conferência técnica. Isso. Eu acho que tem que ter... esse público tem que conseguir consumir, enfim, pauta técnica. Exato. Além de como foram as jornadas das pessoas e tudo mais, que super me inspirou muito, né? Com certeza. Até hoje me inspira. As pessoas que existem por aí, mas ter pessoas falando sobre tecnologia
é importante para as pessoas também entenderem que elas também podem falar sobre tecnologia e não só sobre as suas próprias jornadas, sabe? E ainda mais chegar numa jornada avançada, que nem, por exemplo, a tua. Passou por várias áreas, volta a codar. Pois é. Isso desperta muita curiosidade, porque é isso, a gente vai avançando, vai para um cargo de gestão, mas parece que você nunca mais pode codar. Né? Você volta, vê que você sabe, vê que tem um prazer daquilo ali, sim. repensa toda a sua carreira às vezes, né? Sim. Mas eu acho que muito disso também em você, Ká, aí é uma percepção minha, por eu já ter trabalhado na ThoughtWorks, saber da sua onipresença ali dentro. Que medo. Mas de ser falado, da gente pega, se a gente chega LGBT dentro da empresa, e eu fui muito pra ThoughtWorks pra isso. Eu fui procurar... Pra sair do armário. Eu falei, não, deve ter uma empresa que me aceita isso aqui melhor, que discute pelo menos essa pauta. Fui pra lá em 2021. E essa pauta já era discutida há muito tempo ali dentro. A ThoughtWorks já ganhava como melhor empresa pra mulheres, melhor empresa pra LGBT, trabalhar... O que significa essa empresa para você? Que pergunta doida, né? Olha, eu vou te contar uma história e talvez você tenha uma ideia. Legal, gosto. Eu entrei na ThoughtWorks em 2013, mas em 2012 eu fui convidada para um dos eventos internos da ThoughtWorks, chamado Away Day, que é quando a galera toda de uma região ou de um país se encontra para... falar de tecnologia, falar de outros, né, todos os assuntos e tal. E isso foi basicamente, assim, sei lá, o meu onboarding na empresa, talvez. Entendi. E aí, quando eu cheguei lá... Sem estar lá ainda, né? Sem estar lá ainda. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a conhecer as pessoas, que eu fui ver sobre o que as pessoas daquela empresa falavam naquele tempo. Então, tinha... comparação de saúde LGBT, tipo, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. As pessoas falando de, tipo, SUS, falando, sabe? Sim. Enfim, várias coisas de apoio que o SUS dá. Sim. Em transição e tal. Lá em 2013, 2012. E outras coisas mais que o pessoal estava... abordando, né? Isso, falhas de projetos e tal. Mas também uma galera muito aberta, sabe? Eu fui muito bem-vinda ali e tal. Eu lembro de ter conversado com uma pessoa em inglês, português e espanhol, na mesma conversa, com a mesma pessoa. Obviamente, depois de vários uísques, mas essa pessoa veio a ser sponsor minha e é uma grande amiga minha até hoje. Legal. Ela ainda trabalha na ThoughtWorks. Então, assim, o sentimento que eu tive naquele lugar foi... Nossa, eu encontrei o meu lugar no mundo. Tipo assim, é com essas pessoas que eu quero conviver e sabe? Então foi eu me identifiquei muito com aquilo, assim, em vários aspectos, mas também em poder ser quem eu era. Exato. Eu não sei se isso é verdade, mas eu acho que eu devo ter sido a primeira sapatão da TW Brasil. É mesmo? Abertamente, né? Talvez existia ali... uma outra pessoa que depois veio se descobrir bissexual e tudo mais. Provavelmente inspirada pela sua segurança em falar disso, né? Pode ser que sim. Que é isso que eu falo quando você é lendária ali dentro, porque talvez sim, você foi uma das primeiras a falar disso. E isso vai inspirando, vai crescendo outras coisas. Pode ser. Acho que é possível. É possível sim, porque eu acho que acontece comigo, deve acontecer, né? Das pessoas para comigo. Eu acho que teve também as discussões que aconteceram e a fundação do primeiro grupo LGBT da TW, né? Você estava lá? Eu estava lá, com algumas amigas. Legal. E aí a gente discutia coisas, por exemplo, de curioso, em tal escritório... Não tem ninguém abertamente gay. Não tem ninguém gay. Foi a primeira coisa. O escritório da ThoughtWorks. Em um dos escritórios. E aí, o questionamento não era sobre como assim não tem. Talvez as pessoas não se sintam... Não tem, né? Talvez as pessoas não se sintam seguras para ser. Então, tem alguma coisa que a gente precisa fazer. Exato. E aí, a gente foi... movimentando isso, né, criando a comunidade, inclusive chamava LGBTW,
E aí agora já tem, tipo, várias e várias gerações disso, sabe? Então, é legal de ver como que as coisas evoluem, como que o espectro amplia, né? A gente amplia a nossa cabeça também, Sim. porque a minha cabeça é de mulher branca, cis, lésbica. Sim. Né? Existe um mundo de outras, além disso. Exato. Né? Então, eu também tive uma jornada de aprendizado muito grande. Com certeza. Na temática. E aí, mesmo a gente foi aprendendo junto, assim. E isso não é só aqui Brasil também, né? É uma coisa que você consegue unir com outros escritórios, uma coisa mais globalizada. Você vê que a empresa inteira... É isso que você falou, né? Você chegou lá e começou a ver o povo discutindo umas pautas de apoio de transição de gênero no SUS. Aí você começa... Era a pergunta que eu fazia quando eu entrei assim. Mas a empresa tá discutindo isso mesmo? Não é uma empresa de tecnologia? E aí eu fui lá pra buscar isso. Eu fiquei 5 meses na ThoughtWorks. Só. Olha, parecia mais. Mas porque eu acho que eu olhei aquilo ali e falei, caraca, é possível, deixa eu ir fazer minhas coisas. Entendi, é possível. Porque eu olhava e eu falava, cara, não é impossível que não tenha um lugar assim. Não, mas calma aí. Eu também já tinha ido na ThoughtWorks, eu ia muito em meetup. Toda vez que tinha um meetup, tava eu enfiado lá dentro. Sempre era muito bem comido. Bom, aí eu espero que não tenha sido no escritório. Infelizmente não foi, mas sempre me deram muito bem de comer. E era um escritório super colorido e tinha muita coisa que incentivava a criatividade. Já essa facilidade de receber os eventos da comunidade, sim, isso era já incrível. Às vezes você ficava fazendo uma comunidade, você ficava procurando um lugar e não tinha. Então eu já olhava aquele lugar assim e falava, pô, se tiver algum lugar que eu queira vir, talvez seja aqui pra dentro. E quando, começo de pandemia, que eu dei uma baita de uma surtada, eu falei, não, é pra lá que eu quero ir, então. Fiz todos os processos, 6 entrevistas, sim, me desafiei, aprendi TDD já pra entrar na empresa. Sim. Então, assim, eu só ganhei... Então foi assim, os 5 meses que eu precisei pra, tipo, transformar minha vida. Eu falo, isso foi a ThoughtWorks. Se eu tivesse que voltar pra algum lugar, eu voltava pra lá. Que legal. Então, essa diferença mesmo das pautas, eu acho que é o que faz ser tão apaixonada, assim, por esse trabalho. E ainda mais podendo construir ele ali dentro. Sim. Porque você construiu além de estar ali no primeiro grupo de diversidade, você construiu algumas ferramentas... que aí é onde eu acho que a ThoughtWorks brilha mais, que talvez nem todo mundo conhece. TechRadar. Ah, sim. É uma outra paixão. É uma outra paixão. Como que, da mesma forma que vocês viram ali, tá faltando isso, a gente precisa conversar. Como que vocês viram que talvez tivesse essa ferramenta? Explica pra quem não sabe o que é o TechRadar primeiro, que é um negócio necessário que o mercado realmente usa para tomar decisões. Mercado global usa, sim, aquilo ali, é uma ferramenta poderosíssima. Sim. Bom, para quem não conhece, o TechRadar da ThoughtWorks é um relatório que a gente publica 2 vezes por ano. Ele é baseado num radar, né? Então ele é dividido em 4 quadrantes, que são as classificações das tecnologias que estão ali dentro, e 4 anéis, que falam muito sobre a maturidade da tecnologia na opinião da ThoughtWorks. Sim. Cada uma dessas tecnologias são colocadas lá, vem com um texto descritivo, tem menos sobre o que é aquilo e mais sobre a nossa experiência trabalhando com aquilo, se foi boa, se foi ruim, se você deve seguir, se você segue com cautela e tudo mais. Legal. Então tem muito conselho, é um aconselhamento, de certa forma. Eu hoje faço parte do grupo que cria a publicação, né? Desde 2020 que eu faço parte do grupo que cria essa publicação. O TechRadar, ele surgiu em 2010. Eu estava me formando ainda. Entendi. Quando o grupo, que é o Conselho Consultivo de Tecnologia da ThoughtWorks, o TEB, a sigla em inglês, que era um grupo de aconselhamento da CTO Global, enfim, foi criado, e uma das tarefas que o time de demanda vivia perguntando era: mas o que é que tem aí de tecnologia? O que é que a gente devia estar vendendo e coisas desse tipo? E aí eles fizeram 2 reuniões internas,
discutiram um pouco sobre tecnologia, o que é que eles achavam que ia para frente, que não ia e tal. E aí eles começaram foi muito valioso internamente. E aí eles começaram a publicar externamente. O último foi o volume 30. Caramba. Então já tem aí... 15 anos aí, no mínimo. São dois publicando. Isso. Tem menos de 15 anos, mas 30 volumes. Porque, às vezes, alguns anos eles publicaram mais de 2. Mais coisas, assim. Teve anos muito quentes aí, assim. Eles tinham muito tempo livre. Pra testar todas as coisas. O que eu falo é assim, gente, se você vive perguntando nas minhas DMs, nas redes sociais aí, de um monte de gente que cria conteúdo, eu devo aprender Java, eu aplico pro React, vou no TypeScript. TechRadar. É esse framework que ele vai estar ali mostrando, né, os quadrantes a poste... Não, os anéis são Adote. Adote, experimente, acesse e evite. Tem até o evite, então, que é tipo, esse daqui... Siga com cautela. Né? Tipo, React Native. Tá na versão 0.8 há 10 anos. Caramba, não tá em uma versão 1 no negócio. Mas, não falei isso, evite. Vai lá, essa ferramenta vai estar lá e vão estar te falando. Porque às vezes pode ser isso, mas o mercado continua usando, tem suporte, aí fala, então vai lá, experimenta. Isso. Serve pra isso. É muito legal. Eu sou apaixonado pelo TechRadar. Bom, que bom. Então eu tô aqui com uma das criadoras, acho isso muito legal, assim, desse material, um material muito útil. E eu acho que é isso que é legal da ThoughtWorks, de pensar fora da caixinha, de entregar pautas que você não esperava de uma empresa de tecnologia, um produto que você não está esperando de tecnologia, né? Você fala aí várias siglas, o que mais tem na ThoughtWorks são siglas, mas são programas, é uma university, é uma de educação, é o treinamento de inglês. Por isso que ela sempre sai entre as top ones, assim, de Great Place to Work, porque sempre foi muito fora, assim, do que se está esperando de uma empresa. Tem um histórico, né, realmente, assim, se você pensar, por exemplo, quando muitas empresas, vamos pensar no tema de integração contínua, quando muitas empresas tinham ali os seus servidores de integração contínua, como ofertas fechados, pacotes fechados que eram vendidos, a ThoughtWorks foi lá, criou o primeiro servidor de integração contínua que já existiu, que é o Cruise Control, e abriu o código. Perfeito. E isso fez com que a prática fosse espalhada. Exato. Todo mundo podia usar aquilo mais facilmente, porque estava disponível. Sim. E eu acho que isso foi feito com muitas coisas. Isso é feito... A prática de compartilhar conhecimento e experiências está muito intrínseca na ThoughtWorks, né? Uma das coisas que... dos valores ali, dos porquês, eu acho que a nova forma de falar é revolucionar a indústria de tecnologia. Certo. E a gente faz, ou tenta fazer muito isso, trazendo essas pautas, que nem sempre né, são óbvias, e inovando mesmo nos métodos e nas técnicas de tecnologia. Sei lá, no primeiro radar existia já a arquitetura evolutiva, que virou livro, que virou, enfim. Então tem muitas coisas assim. Dar aquela perguntada na pergunta que não fosse óbvia e levantar a hipótese, né? E você acaba inovando. Isso. Dessa forma. Muito bem, muito bem. Lá dentro, hoje em dia, você participa de pautas de diversidade, de grupos ainda? Eu participo. O último que eu participei mais ativamente é o grupo de mães. Legal. E eu acho que talvez a última palestra que foi feita, a última conversa que eu fiz com Bárbara, minha esposa, e foi sobre dupla maternidade.
logo que a gente voltou de licença maternidade. Sim, porque, né, a TOTWORKS também me deu a esposa. Então, entendi. Eu conheci minha esposa na TOTWORKS. Ah, é verdade? Mas é da área de tecnologia? Gente, que demais! Sim. Vocês já brigaram por código, alguma coisa? Framework, Java não, PHP. Ela não é mais desenvolvedora, né? Ela, quando eu conheci ela era analista de sistemas, de negócios. E, enfim, hoje ela trabalha mais como parte de transformação digital e tal. Mas, bacana. Assim, somos duas pessoas com muitas opiniões fortes. Entendi. Então, sempre tem discussões calorosas, sobre assim. Ao redor mesmo de tecnologia, de trabalho mesmo. Sim. Legal, que demais. E quando que você se descobriu uma mulher lésbica? Você lembra disso? Você tem isso? Essa é aquela parte que a gente agora começa a ir mais pra vida pessoal agora. Nossa, que medo. Foi antes de terminar o colégio, 2005? Acho que 2005. Você tava pra entrar na faculdade. Tava saindo do ensino médio pra ir pra faculdade. E como foi esse processo? Primeiro de negação, né? O que é muito, muito doido, assim. Talvez hoje seja mais fácil. Não sei se mais fácil, mas... Não, acho que não pra todo mundo, mas parece que sim. Parece que é mais comum. Sim. E eu acho que a gente tem participação nisso, né? Sim. Mas acho que na minha época era muito assim... As pessoas não tinham o casamento, né? A família não ia, se tivesse casamento, celebração, não ia. Era sempre aquela tia que mora com a amiga, né? Não é a tia sapatão que mora com a esposa. Exato. Né? Então, uma falta de legitimidade, assim. E, óbvio, um medo tremendo, né? Da sociedade, mas dos pais, né? Imagina, eu tinha 17 anos. Sim. Será que, sabe, eu vou ser botada para fora de casa e tal. Então, houve uma negação mesmo durante muito tempo. Aquela coisa muito escondida e tal. Que aí foi ficando... Eu acho que depois que eu entrei na faculdade, minha mente também se abriu. Eu estava no colégio de freira. Caraca. Minha primeira namorada eu conheci no colégio de freira. Caraca. Então, assim, né... O que vai te moldando ali fica difícil até você colocar pra fora. Isso. Assim, né? Como aí que chega você na se expressa faculdade, nisso? tô livre. Você tem muito mais diversidade dentro da faculdade, né? Representatividade. Então, você vê outras pessoas assim, você fala, nossa, é possível, né? Isso. Então, acaba que você tem acesso, né, a mais coisas também, assim, a outras vivências. Sim. Então, eu acho que vai ficando... Você vai amadurecendo também e tal, e aí não fica mais fácil, mas eu acho que você com você mesma, você vai lidando melhor com aquilo, e você vai entendendo o que está passando, e você vai, beleza, sou lésbica, é isso. Aí você falou com a sua família, você teve a famigerada conversa, ou nunca tocamos no assunto? Como que foi isso? O que eu tive foi uma puta de uma dor de cotovelo. É mesmo? Nossa, dor de cotovelo? Me explica. Tomei um pé na bunda e tô chorando pelos cantos, o namoro acabou e tal. E minha mãe, né, sei lá, assustada com aquele sofrimento, né? Imagina aquele sofrimento de adolescente, né, início de faculdade ali. Sim. Nossa, eu sofria demais. Sim. Nossa, né, toda aquela música, coisa. Ela chorar. Isso, né? Parece que a gente gostava de sofrer. Nossa, era Vou botar essa música aqui pra sofrer um pouco. Isso, não tem nada pra fazer, deixa eu chorar aqui um pouco. E aí, no meio desse processo, eu acabei contando pra minha mãe. Entendi o que estava acontecendo. E aí, muito aquela coisa, né? Se minha mãe me perguntar, eu vou dizer. Tipo, você na iminência, mas aquele medo e tal. E não foi uma boa reação. Né? Depois dessa conversa, que deve ter sido tipo... mas você defende tanto essas pessoas? Você é. E aí eu falei, e se eu for?
Aí ela parou assim e falou, explica muita coisa. Ela falou? É. E aí passou, sei lá, quantos dias sem falar comigo, chorando, trancada no quarto. Entendi. Foi péssimo. Com meu pai, eu acho que ele sempre soube. Mas em determinado momento foi oficializado, né? Entendi. E aí essas pessoas que, sei lá, em 2006, 2007... bom, meu pai não sabia, minha mãe ficou sem falar comigo, eu fazia conta pra saber se eu conseguia morar em algum lugar, se eu fosse botada pra fora de casa. Sério. Caraca. Enfim, foram na minha festa de noivado, foram no meu casamento, entraram comigo na cerimônia. Então, assim, as coisas melhoram. Melhora. Sabe? Demora, às vezes, muito tempo, né? Não é igual pra todo mundo. Não eu é acho igual que eu pra todo mundo. Eu tive bastante sorte, fui muito privilegiada. Que demais. Mas foi muito especial poder quebrar essas barreiras. Perfeito. E ser mãe... Nossa, sim. LGBT... Como que foi essa experiência, a decisão... trabalhando, as duas dentro dentro da mesma empresa... Sim. Conta como é que foi isso. Primeiro, assim, com quantos anos tá os filhos de vocês? É um só? É um só, 2 anos e meio. 2 anos e meio. Tá numa fase... Tá começando agora a falar bastante, né? Não, uma fase fácil. Mas ela acaba meio que aí, viu? Eu acho, assim. Porque depois já começa a ter muita opinião sobre tudo. Não, ele tá... Que, nossa senhora, ele sabe exatamente o que ele quer. Inclusive desde antes dos 2 anos. Mas... Tudo é não, tudo não pode e coordena a casa. Sim. Então tem todo um processo. Mas é muito gostoso assim, acompanhar o crescimento, a evolução e tudo mais. Mas como é que foi a decisão? Pandemia, né? Não tinha nada pra fazer. É mesmo? E aí, você fica, né, e se? Estamos só nós duas aqui. Não, mas aí a Bárbara puxou, né, o assunto e tal, e aí a gente foi amadurecendo, e eu acho que foi também entender como que se dava o processo. Uhum. Como é que 2 mulheres ficam grávidas? Exato. Né? O que vocês optaram por fazer? A gente fez FIV. O que é isso? Fertilização in vitro. Tá. E aí, Bárbara foi quem gestou, né? E eu sou a mãe não gestante. Entendi. E aí, eu acho que teve também o entendimento, sabe? De quais são os processos que segue, o que é que a legislação diz, o que é que pode, o que é que não pode. Enfim, então todo esse rolê mesmo, que eu acho que você tem que... procurar entender ali. Entender, estudar um pouco sobre. Eu li um livro que é referência, no final das contas, no assunto, que é sobre dupla maternidade, da Marcela Tiboni, que ela conta como foi o processo dela e da esposa para ter os filhos. Elas também optaram por FIV, se não estou enganada. Que legal. E aí, a gente começou a seguir várias pessoas na internet, né? Instagram e tal. E escutar podcast. E tipo assim, saber que a mãe não gestante também pode amamentar. Putz, pode? Que legal. Sabe? Não sabia que podia. E como que faz? E eu quero, não quero. Então, foi um processo muito de descoberta também. Depois que Nicolas nasceu, um processo de descoberta de ser mãe, sabe? Sim. Se descobrir mãe. Sim. Porque, sei lá, eu sempre achei que eu não ia ser uma boa mãe. É mesmo. Sabe? Não nasci pra isso. Não sei se era uma crença que me bloqueava. Internalizada, né? Não vou casar, né? Nos modos Exato. Padrões Você já imagina da sociedade. Isso. Não vou casar, não quero ter festa de casamento, não quero casar, não quero ser mãe. Pronto, tava resolvido meu problema. Tudo mentira. Tudo bucha. Tá aí, Nicolas, pra mostrar que não. Exato. Então, eu acho que enfim, durante esses anos, muitas coisas foram questionadas e entendidas também. Que legal. E na Totors, vocês duas trabalhando, vocês duas tiraram licença maternidade? Sim, foi a primeira vez que 2 mães
saíram de licença maternidade, né, CLT, sem precisar entrar com processo judicial. A empresa já estava preparada para isso, porque senão você tem que ir num jurídico para você conseguir isso, para fazer, por exemplo, para a empresa, falar, não, somos duas mães e as duas vão ter o processo. A maioria das pessoas que conseguiam a dupla licença maternidade tinham entrado com processo para conseguir isso. Muitas delas tiveram a decisão depois de, sei lá, quantos meses que o filho tinha nascido. Entendi. Então, não é uma coisa bem resolvida. Bom, foi resolvida esses tempos e foi uma resolução péssima, porque, basicamente, agora, se uma mãe tirar, a outra não tira. Ah, agora a lei tá assim? Algo desse tipo. O que a gente falou, vocês falaram, a gente foi pesquisar, fomos estudar quais eram os direitos, como fazer isso. Precisa, né? Porque, e se a gente não fica ligado nisso, essa legislação tá aí para mudar, para daqui a pouco a gente perder direito garantido também, né? Sim. A gente corre sérios riscos. A Totrex não estava pronta para isso. Mas é uma das coisas que o pessoal fala, o que é que você gosta, né? Você parece gostar muito de onde você trabalha e tal, tem 10 anos, mais de 10 anos. Não é uma empresa perfeita, nunca vai ser, é uma empresa, afinal de contas. Né? São muitas pessoas, né? São muitas pessoas, mas é uma empresa que as pessoas que trabalham nela tentam fazer o melhor, querem fazer o melhor. Perfeito. Então, quando eu falei que estava grávida, né? Que a gente ia ser mãe e tudo mais, eu era parte da liderança na época, contei para a liderança, né, que trabalhava comigo, e houve uma conversa entre a rede de diversidade e a gente, e ela também teve o momento dela de aprender sobre isso, porque, né, não era uma coisa que ela já tinha passado, tinha vivido. E aí ela perguntou abertamente, quais são as suas expectativas? O que você espera? Né? E eu falei, tem uma coisa que eu não quero licença paternidade porque eu não sou um pai. Exato. Então não me vem com, eu vou te dar licença paternidade. Exato. Sabe? Não, isso eu não aceito, isso vai ser uma ofensa. Mas somos duas mães, independente de processo de amamentação, de não amamentação e tal. As duas temos o direito de tirar a licença maternidade em sua completude. E foi isso que a empresa fez. Que demais. Saímos no jornal, teve toda uma história, um rolê, porque tinha sido a primeira vez que tinha acontecido e tal. É muito legal. Eu acho que tá aí também mais um dos motivos que eu queria muito trazer você aqui por esses breakthroughs assim seus, entendeu? De tanto desbravamento. É um ícone, she's iconic, she's a movie star. Muito bom. Sabia que eu também ia me divertir com você, porque é isso, já te vi em palestras, em vídeo, tem um espírito legal e a gente ia poder falar legal aqui. E muito feliz de você vai estar com a gente no domingo também, nesse momento que vai ser especial, né? Fazer uma conferência, se reunir um público super diverso, justo no 1º de junho, no meio da Semana da Parada. A gente está querendo conversar alguma coisa ali e essas pessoas que estão se juntando, tenho certeza que vai dar um diálogo muito bacana. Eu preciso dar um toque, então, sobre a Orgulho Tech Conf para... Compre o seu ingresso, a gente ainda tem bastante ingresso para vender, falta uma semana, a gente quer lotar aquele teatro. O Danilo pegou um teatro de 420 lugares, é gente para um caramba, entendeu? Então assim, o ingresso é R$55, tem um cupom, vou dar um cupom aqui que você pode usar para ganhar desconto, que é o cupom Camila. Com 2 L's. O cupom Camila te dá 15% de desconto. Mas tem cupom Simara, tem cupom Geociano. Ou seja, metade da Conf é Totors. Por que será, né, gente? Por que será? A gente não faz ideia de por que... Ex-Totors aqui, então não era de se esperar outra coisa. Então vai lá. Se você não puder vir, não vem de São Paulo, acompanha online, tá? Você também é muito envolvida com a parte de agilidade, né? Sim. E isso é um traço muito forte dentro da ThoughtWorks também. Eu quero falar um pouquinho disso aí, para depois a gente já encaminhando para o nosso final, para a parte final. Mas para fechar
essa questão da diversidade, né? Então o que você acha ainda que tá faltando a gente fazer agora? Em termos de... dentro do mercado de trabalho mesmo, o que você sente que precisa melhorar ainda? Progressão em carreira. Importante. E representatividade, né? Como consequência disso. Sim. É muito fácil você contratar ou querer contratar, né? Pessoas que estão mudando de carreira, ou pessoas que estão em transição, ou já transicionaram, ou pessoas LGBTs, ou pessoas mulheres, se identificam como mulheres, né? E ter elas todas na base. E essas pessoas não crescem, elas não saem dali. Sim. Eu acho que tem que haver um reconhecimento da experiência dessas pessoas, uma reflexão, elas realmente estão na base, não estão na base, né? Mas também olhar para essas pessoas para desenvolvimento de competências, né? Dar oportunidade a essas pessoas para que elas possam, enfim, mostrar o potencial, sim, sabe? Se desenvolver em posições as mais diversas. Exato. Precisamos de mais líderes, né? Precisamos de mais CTOs, CEOs, Exato. mulheres. Exato. E Co-founders, né? Exato. Então, eu acho que já andou bastante, né? Mas essa parte ainda precisa. E eu acho que precisa também de um ambiente que proporciona isso. Tá. Sabe? O que me fez estar na ThoughtWorks tanto tempo foi que eu pude ser eu mesma. Desde o início. Eu pude dizer o nome da minha namorada na época sem ter que trocar o final pro pessoal achar que era um homem. Eu amava fazer isso em toda reunião que eu entrava. Não, porque eu sou gay. Porque eu sou gay. Então, todo lugar que eu falava, e tipo... Nossa, tinha lugar que eu passei que se você falasse isso... Cara, né? Quantos anos vocês têm? Você não acha que dá um choquinho? Quando todo mundo tá esperando a heteronormatividade compulsória, e aí você fala, minha esposa... E aí a pessoa... Sabe? Porque estão esperando o meu marido, meu esposo. Exato. É bizarro. É demais. Acontece bastante mesmo. Então, eu acho que garantir um ambiente seguro para as pessoas serem quem elas são... Exato. Nos seus diversos recortes, né? Crença e tudo mais... porque aí sim elas vão ser quem elas são, elas vão mostrar o potencial, elas vão se desafiar. Vão evoluir, né? E vão evoluir em suas carreiras, em suas jornadas. Eu falo, você verbalizou da melhor forma, assim, uma coisa que eu realmente falo, gente. A gente precisa melhorar as lideranças, né? Você falou, contratar a base ali, às vezes é até mais fácil. Na primeira oportunidade, essa base às vezes é deixada de lado e a liderança continua ali, sempre os mesmos pilares, os mesmos homens brancos, cis, héteros. Sim. Nada contra, tenho amigos que são, gosto. Muito bom, muito bom. Me fala mais do rolê agilidade. O que que hoje pega para você assim? Onde que você se envolve? Eventos, frameworks? A ThoughtWorks, ela é conhecida como um berço da agilidade e entrega de software, assim, né? Os papas ali fundaram, estão presentes, os papas e as mamas estão ali fazendo isso. Eu acho que ela é muito reconhecida no mercado. Talvez algumas pessoas não saibam dessa origem, assim. Qual que é a importância disso para você hoje em dia? Entrega de software, você continua pesquisando? Tem assunto novo? O que tá pegando no momento? Ai, Deus. É controverso. A gente estava discutindo esses dias e... parece que a agilidade ela virou já BAU, né? Virou normalizado, vamos dizer assim, né? Tem que ter. É uma coisa que todo mundo faz. Sim. Né?
Não existe mais, sei lá, projeto de software ágil ou desenvolvimento de software ágil. É desenvolvimento de software, ponto. Verdade. Né? Mas eu acho que existe uma questão de geração. Algumas pessoas, por exemplo, grande parte das pessoas que trabalham junto comigo e criam o TechRadar, algumas delas, enfim, ajudaram a fundar a Agile Alliance ou estiveram no próprio manifesto ágil. Tá. São pessoas que passaram por diversas etapas mesmo do desenvolvimento da área. Né? Evolução da área. Evolução da área. Elas passaram da cascata para o ágil. Então, elas entendem a necessidade do ágil, porque elas viveram como é antes. Eu vivi um pouco disso. Hoje, parece que as pessoas já nasceram com tudo ágil. Mas o interessante, que para mim pode ser complicador, é que as pessoas acham que a agilidade é a cerimônia diária, é a retrospectiva, sabe? Eu sou ágil. Por quê? Porque eu tenho que eu faço daily. Um quadro e eu tenho a fazer, fazendo e feito. Pode crer. Sabe? E aí, nesse ponto, acho que uma das minhas maiores críticas nesses anos é como que as práticas de engenharia ágeis são escanteadas, são deixadas de lado. Entendi. Muitas das transformações ágeis que passam, né, as pessoas fazem por aí, ou muitos dos agile coaches e tal, eles olham muito mais para a parte de cerimônia, para a parte de pessoas e tudo mais. Né? Isso, né? E você deixa de lado práticas de engenharia que nasceram ali no XP, no Extreme Programming, por exemplo. Perfeito. Então, TDD, integração contínua, pareamento, faça o simples primeiro, né? E mais algumas outras coisas que para mim, norteiam práticas de engenharia, né? Técnicas que fazem software melhor e tudo mais. Então, para mim, foi muito para um lado e foi esquecido o que, de fato, faz um software funcionando, sabe? Total. Então, aquela coisa de agradar o cliente e ter software funcionando ao final de cada interação. Você tem isso? Sabe? Isso é o fundamento, vamos dizer assim. É o que está por trás de muita coisa. Você tem isso? Não, não tenho. Eu faço release a cada 6 meses. Então tem alguma coisa que não está funcionando. Tem alguma coisa que não está funcionando. Não, e aí combina muito com a tua proposta de estudo mesmo, né? Essa coisa de modernização de arquitetura. São esses princípios ágeis o raiz mesmo. Sim. É dentro ali da entrega mesmo. Tem teste. Né? Não tem, já é um problema de modernização mesmo, né? Não há o pareamento. Como é que se troca conhecimento? Como é que se aprende? Como é que se discute? Sim. Essa é uma das coisas que mais eu acho que atrai pessoas da ThoughtWorks, mas também afasta. Né? É o pair programming. Porque tem gente que abomina pair programming. Sério? Tem. Nossa, eu só cresci na minha carreira por causa disso. Primeiro porque eu descobri tardiamente que eu tenho TDAH. Então, sozinha, dificilmente eu focava nas coisas. Eu tinha muita dificuldade de terminar, né, tarefas. E pareando, não. Pareando, eu estava aqui trocando ideia com a pessoa. Sim. Uma hora eu digitava, outra hora a pessoa digitava, e a gente ia discutindo e tal. E esse sempre foi muito um modus operandi meu, assim. Eu penso enquanto eu falo. O que é um problema, às vezes. Mas é como eu construo as minhas... sei lá, conclusões e tudo mais, falando. Então, o pareamento, para mim, foi perfeito. Nossa, não, demais. Eu também acho que é o que funciona. Não fazer isso é bater muita cabeça à toa desnecessariamente. Mas eu já conheci gente que saiu da torta. Não, lá é muito essa coisa, tem que ficar trabalhando em par, que as pessoas não gostam. Tá sofrendo por aí, sei lá onde que tá. Sofrendo com um monte de comentário no pull request, possivelmente. Então é complicado isso. Que dica que você dá para quem tá começando agora na área da tecnologia? E é LGBT? Nossa Senhora. Se for possível, selecione
as pessoas, os lugares. Tá. Então, você passa por processos de seleção, mas as empresas também deveriam passar, sabe? Entenda, converse com pessoas que trabalham naquele lugar e tudo mais. Se for possível, né? Porque todo mundo tem boleto para pagar e a gente sabe disso. Sim. De uma forma geral, foque no que é fundamento, no que não muda. Se você está trabalhando com Java, com Ruby, com Rust, com PHP, JavaScript ou qualquer outra coisa, sabe? Reacts e Angulars e Views e, sei lá, vão e voltam. Sim. Código limpo, saber refatorar código, escrever teste, integração contínua, coisas desse tipo, você aplica em qualquer lugar. Então... Encerramos por aqui, tá dada a dica. É isso, o corte ficou ótimo, acabou. Porque você resumiu ali em 4 palavras, 4 frases ali. Gente, é isso aqui que você tem que preocupar. Se é a linguagem X ou Y, você vai enfrentar esses desafios o resto inteiro da tua carreira. E agora que tem ChatGPT, fica muito mais fácil de aprender, né? Sintaxe tá ainda mais fácil. É verdade. Muito bom. E para as empresas? Aí... chamando Camila Crispim para dar uma consultoria em outras empresas, aplicar o modelo ThoughtWorks. O que você daria de conselhos para as empresas que ainda não falam de diversidade dentro das suas pautas, que não se preocupam com arquitetura, estão na entrega de software? O que você vê que... um conselho para o mercado de tecnologia? Nossa Senhora. Relacionado com diversidade ainda. Se você acha, né? Se você não se importa com a pauta de diversidade, você só se importa com lucro, saiba que times diversos, né? Backgrounds, pessoas mesmo diversas, geram mais lucro. Então, se não é por nada, faça pelo lucro e veja o que acontece. Perfeito. Não, e é um dado mesmo. Coisa que eu posso dizer. Não, mas é um dado mesmo. A gente, né, tem compartilhado com a Conf mesmo, um estudo da McKinsey de 2023. Se empresas que investem em diversidade de gênero lucram 22% a mais. Diversidade étnica e cultural, 33%. Então, independente de qual diversidade, é um range que qualquer pessoa do mercado fala, 22% você não ganha nenhum investimento aí, né? Não no Brasil. Não tem como. Muito bem, muito bem. Planos para o futuro? Que além da Conf agora, como é que Camila Crispim, 40 anos, como que se imagina? Ixi. Uma casa maior do que a que eu tenho hoje, morando numa casa, possivelmente. Você mora em apartamento? Moro. Com mais alguns filhos. Tá. Um ou sei lá quantos. Mais um, pelo menos. Bom, eu não sei se é aos 40, mas eu tenho planos de voltar a dar aula. Legal. Você dava aula onde antes? Eu dei aula na faculdade e dei aula em alguns... No programa da Índia, no programa né? da Índia, mas também curso de final de semana, tá. coisas desse tipo, assim. Legal. Então, quem sabe, sei lá, um bootcamp voltado só para pessoas de grupos de diversidade. Legal. Algo assim. Morar fora, experiência fora, não? Não. Podendo viajar, Sim. né? Explorar novos lugares. Você gosta de viajar? Eu gosto de viajar. Já viajou com o Baby? Nossa, já. Já? Já. Ele tirou o passaporte com 6 meses. Ridículo. Não, normal. Hoje em dia é assim mesmo. Eu vejo meu sobrinho também. Ele já foi mais pra Disney do que eu pra Santo André. É impressionante. Pois é. Então, acho que coisas nesse sentido. Legal. E uma coisa que eu acho que eu demorei bastante tempo pra chegar tô ficando melhor, que é
um balanço melhor entre vida pessoal e vida profissional. Sim. Então, acabar de trabalhar quando acaba o trabalho ou acaba o expediente. Coisas desse tipo. Essa separação é difícil, né? É difícil. Ainda mais quando você trabalha com alguém que trabalha na mesma empresa que você e é de tecnologia e tal. Então, sempre tem. Está trabalhando, deitou na cama. Não falaremos de trabalho, não comentaremos. Eu imagino. Cá, quem quiser te acompanhar em rede social ou em publicações, onde que a gente acha você? Pode dar o recado até pra câmera. Eu era muito ativa no no Twitter. No Twitter. Mas aí ele meio que morreu e eu meio que deixei de ser tão ativa lá e também não engrenei nada na linha do que era o Twitter. Mas assim, a maioria das minhas reclamações você ainda vai encontrar lá e algumas coisas no LinkedIn também. Massa. Então, acho que onde eu mais posto coisas hoje é no LinkedIn. Camila Crispim com 2 L's. Camila Crispim com 2 L's. Perfeito. Cá, a gente tá indo pro final mesmo agora aqui do nosso papo. E é uma parte bem divertida, que é o meu ping-pong. Que medo. Eu já dei um outro nome pra esse negócio, mas eu esqueci. Era alguma coisa mais na área nerd, assim. Mas eu preciso ver, eu acho que ficou anotado em algum lugar. Eu não gosto do nome ping-pong, eu nem jogo ping-pong. Mas vão ser um monte de perguntas que eu vou fazer pra você, rapidonas. E você me responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. É o que a Marília Gabriela, né, falava de bate-bola, alguma coisa assim. Sim, no De Frente com Gabi. No De Frente com Gabi. Então, aí, aqui, agora o meme atualizado é De Frente com blogueirinha, né, essas coisas. Então, De Frente com Dan. Nossa, que medo. Preparada? Seja lá o que vier, né? Sei lá, né? Mesa, agora rapidão aqui, pá, fechar? Bora, então. Um ídolo. Rebecca Parsons. Uma rede social. O que era o Twitter? Uma mulher. Eu mesma. Boa. Um estilo musical. MPB. Um sonho. Escrever um livro. Legal. De técnico ou não técnico? De técnico. Técnico? Do que você escreveria o livro? Muitas das coisas que eu falei aqui arquitetura, assim. Não, e tem bastante coisa, né? São rants meus antigos, assim. Vou torcer pra que tenha esse livro. Uma bebida. Whisky. Uma cidade. João Pessoa. Amo. Uma viagem. Uma viagem. Putz. Curaçao. Nossa. Foi lua de mel. Resume uma frase. Ser mãe. É muito melhor do que eu imaginava. Ai, que tudo. Um livramento. Um livramento. Ai, não ser hétero. Eu acho que é um livramento. Sai bastante essa pergunta, essa resposta aqui. Sai bastante. Nossa, eu olha, se eu puder escolher em todas as encarnações, eu vou ser sapatão. Again and again and again. Não, ótimo. Muito bom, muito bom. Cá, obrigado demais pela sua presença aqui. Espero que você tenha curtido o papo. Me diverti horrores. Eu acho que era essa a proposta mesmo. A gente aprende demais com você. Continue trazendo essas pautas. É muito interessante ver como você consegue repercutir mesmo estando 11 anos dentro da mesma empresa, dentro da mesma comunidade. Então, poder trazer aqui um pouquinho de você, ampliar um pouco ainda mais essa mensagem, ter você lá na Conf, mostrar para mais gente, eu acho que vai espero que potencialize ainda mais o seu trabalho, para que você continue fazendo isso e que consiga descansar também, sendo mãe e assumindo todas essas tarefas. Tirar meu sabático. Tirar teu sabático. O sabático, gente, para quem não sabe, 10 anos na ThoughtWorks, você tem direito a 3 meses de sabático, é isso? São 3 meses sem trabalhar, mas recebendo salário.
Você vira herdeiro por 3 meses. 3 meses. Como é ser herdeiro? Isso. Você fez já isso? Eu fiz os 10 anos, mas eu ainda não saí os 3 meses. Você não? Nossa, você tem esse bônus ainda. É. E aí fica nessa, né? Quando que eu tiro isso? Que é tanta coisa que você tem ali pra... Não é? É. Bom, a Bárbara tá quase completando 10 anos de Totworks. É mesmo? Gente do céu. Então, se nenhuma das duas for demitida, a gente pode tirar o sabático. Tirar os juntos. Não, então tá esperando. Perfeito. Vamos ver. Não. Aí vai ser ótimo. Não, 3 meses juntas vai ser perfeito. Que demais, gente. Ah lá, Totworks vai ter que bancar 6 meses. Tá? Já bancou, né? Na licença maternidade também, então... Quem manda manter funcionário por tanto tempo assim? Eu acho que eles queriam bancar mais sabáticos, tá? Se duvidar. Com certeza. Porque você pensa assim, nossa, que estratégia, 10 anos, mas quem vai ficar? Se você faz e vira um desafio mesmo de carreira. Não... depois dos 5 eu só pensava nos 10 anos. 10, né? Eu não saio daqui mais até os 10 anos. Muito bom, muito bom. Cara, obrigado mesmo. Obrigada a você. A gente vai se encontrar então daqui uma semana. Orgulho TechConf, a palestra, o horário, 2h da tarde. Isso. Então antes a gente vai ter aí uma novidade, a gente vai ter 2 profissionais do LinkedIn mesmo. Que legal. Que vão estar lá e vão fazer todo um treinamento de LinkedIn nesse final de almoço. O almoço tem 2 horas, mas se a galera quiser voltar antes para a última meia hora, vai fazer esse treinamento com a galera do LinkedIn, voltado para profissionais LGBT dentro da plataforma. Que massa. Como fazer uma denúncia, como usar melhor a plataforma, como se proteger de assédio. Então, é uma coisa bem legal. Nossa. Aí, logo depois, a gente abre a parte da tarde com dicas de melhoria na sua arquitetura, as dicas para o sucesso na sua arquitetura. Sim. Cara, muito obrigado. Obrigado demais à esposa que estava aqui também acompanhando a gente no background. Me manteve aí na linha. Manteve aqui, não deixou falar, não, esse aqui não tá parado, é assessora, né? Quer deixar um recado final? Por favor, quer deixar uma oração, uma dancinha? Nossa. Não, acho que um pensamento final, talvez, acredite mais em você. Sim. Acho que eu duvidei de mim durante muito tempo. Agora jamais. Não, agora não. Não. Agora não. Isso aí, força, muitos anos de tecnologia ainda, muitos anos de mãe, aproveita muito tudo isso e Obrigada. Quero ver você depois numa próxima temporada aqui para contar as atualizações. Sim. Quem sabe depois dos 3 meses de sabático. Isso, posso contar aí o que é que aconteceu. Se continuou na tecnologia ou falou, não, desisti. Agora, depois desses 3 meses, eu quero vender arte na praia. Ai, que delícia. Meu sonho. Eu acho que é o sonho, mas eu acho que a gente não aguenta, não. Não, meu faniquito é maior que isso. Não aguenta, né? É triste, mas é verdade. Gente, muito obrigado. Estamos encerrando então aqui a primeira temporada. Espero vocês no sábado, junto com a gente. Deixando aqui o recado, a gente vai ter de patrocinadoras. A Lura, já está confirmada, com a FIAP. Vão estar sorteando 2 cursos. Shift da FIAP, 2 assinaturas de 1 ano da Lura. E a Lura, que sempre esteve nesses podcasts junto comigo, tem o meu desconto, que é estudar na Lura. alura.tv/danvitoriano. Aproveita lá a assinatura da Lura. Tem Cielo também, First do Santander. Vai ter assinatura premium da Trampos para quem estiver no evento. Vai ter Laboratória. Vai ter Sensidia. Tem várias empresas chegando aí de apoio. Vem com a gente também de apoio. A gente tem precisando de grana pro coffee. Vem com um matinho aqui pra gente. Cá, obrigado. Obrigada a você. Valeu demais. Estúdio Voz. Beijo, obrigado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.